Antes mesmo do quarto dia da competição dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, mais de 100 recordes mundiais haviam sido batidos. O primeiro dia de competições foi o que teve maior número, com 34 registros. Um deles é o recorde de público com maior venda de bilhetes olímpicos. A venda dos ingressos paralímpicos começou tão tímida que chegou a preocupar o Comitê Olímpico. Um mês antes da abertura dos Jogos, quando apenas 20% dos bilhetes haviam sido vendidos, a organização tentava tranquilizar e mobilizar a população. Mas no último fim de semana, o Parque Olímpico teve recorde de público, superando o dia com maior venda de bilhetes, inclusive das Olimpíadas. Um dos destaques foi a quantidade de pessoas que utilizaram o transporte público. No VLT Carioca, houve 336 viagens no fim de semana, levando quase 58 mil pessoas. Já o sistema BRT transportou cerca de 10 mil passageiros somente em 1 hora no sábado. Uma das principais linhas de metrô registrou 74 mil passageiros no sábado e 66 mil no domingo. Isso transcorreu sem nenhum impacto operacional representativo. Foram colocados trens extras à disposição para os eventos, principalmente no Engenhão, mas também em Deodoro. Os Jogos Paralímpicos vêm quebrando recordes nos bulevares e arenas de competição. Pelo Parque Olímpico, onde são disputadas 9 modalidades esportivas, passaram mais de 140 mil pessoas só no sábado e 133 mil só no domingo. Do que se esperava, a gente viu uma quantidade de ingressos sendo vendida, as pessoas realmente ficaram encantadas com o evento, se fizeram presentes. A gente já tem hoje a segunda maior Paralimpíada da história, né? Só perdemos para Londres. Olha que legal, as 3 maiores cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba estão na lista dos 20 municípios brasileiros com o melhor trânsito do país. Com base na avaliação dos motoristas, o levantamento foi feito em informações de usuários do aplicativo de trânsito e navegação Waze, que aponta o índice de satisfação global e os melhores países e cidades do mundo para se dirigir. Taubaté e Jacareí foram as melhores na região, ocupando o 4º e o 5º lugar. Entre as brasileiras, claro. Elas venceram cidades como Campinas, Brasília e Curitiba. Acompanhe a segunda parte da entrevista do dia. Conheça o trabalho da vigilância epidemiológica, que tem como grande objetivo zelar pela saúde da população frente a doenças como dengue, zika e chikungunya. Hoje nós estamos recebendo a epidemiologista Estela Zollner. Ela está nos falando sobre as infestações, as gripes e todo o trabalho. Mas nesse bloco, além de aprofundar um pouco mais o que já foi falado, a gente pode falar um pouco mais também de prevenção, né? Porque há cuidados que podem ser tomados, né, para evitar esse tipo de problema de contração dessas doenças, né, doutora? Prevenção é a base de tudo, né? Eu costumo dizer para o paciente, de uma forma geral, quando eu atendo, que 10% sou eu que faço, mas 90% é ele que faz. Porque é ele que fica consigo mesmo a maior parte do tempo. Então, quando a gente diz que gripe se previne, é uma doença de transmissão respiratória, que o vírus fica nas superfícies, nas mãos, né? Nas maçanetas que a gente manipula com a mão espirrada, digamos assim. Então a gente diz... É verdade. Tchum! Aí depois, ó... Maçaneta. Não, né? e o comprimento. E o comprimento na mão, né? É horrível. E teclado de computador, e um tudo. Então a gente diz muito, gente, transmissão respiratória significa abra as janelas de onde você está, ventile os ambientes, não leve velhinho muito delicadinho ou criança muito pequenininha em ambiente fechado à toa, né? Criança não precisa ir ao banco, por exemplo, bebezinho. Nem em hospital visitar outro Deus parente. me livre, né? Não pode essas coisas. Então, a gente conscientiza as pessoas da lavagem correta de mãos, com água e sabão, né? Tirando os adornos, né? Porque o adorno guarda a coisa também. Então, a gente gosta de pôr, mas tem que tirar para lavar adequadamente as mãos. E fazer a prevenção do dia a dia, no sentido de tomar muito líquido, alimentar-se bem, isso previne a maioria das doenças, né? Ter uma atitude de se adoecer, procurar imediatamente o médico, porque é o papel do médico atender o doente.
Então, não ficar inventando, ouvir dizer isso e aquilo e retardando um diagnóstico, né? Então, nós temos a prevenção das doenças respiratórias, como gripe, como meningite, através dessas medidas higiênicas tão faladas. Nós temos a prevenção das doenças transmitidas por mosquito através do controle do mosquito, que as equipes municipais ficam loucas para conseguir, e que você, cidadão, pode, naquele seu dia a dia, tirar a água parada, fazer uma vistoria no seu quintal. E isso tudo é a base, é a base. O resto, os 10%, são a ciência médica. Houve uma trégua do mosquitinho, né, por conta da estação mais fria, né, e algumas pessoas devem estar achando, estamos livres dele, mas é preciso muito cuidado, principalmente nessa época, né, porque o ovinho está lá. O ovo fica sequinho, guardado num recipiente. O ovo do mosquito da dengue, zika e chikungunya, ele é pretinho, muito pequeno. Se você tiver num recipiente de plástico preto, por exemplo, tem tantos aí, né, ele fica ali. Na hora que a água da chuva, janeiro, tal, subir, ele eclode. Eclode como mosquito, voando e picando. Se ele já tiver com vírus, ele vai passar rapidamente. Então, a hora é agora, a hora do frio, é a hora da gente não descansar. Matar o bichinho lá. Matar o bichinho. E diz que tem o outro mosquito também transmite coisa, né? Estão falando agora. Pois é, a coisa é, como diz a história, o buraco é mais embaixo. Dengue no Brasil é transmitida por Aedes aegypti. Na Ásia, é transmitida também por Aedes albopictus, que é o albopictus, é aquele outro mosquito parecido com que é mais comum, que tem nas nossas cidades. É o pernilongo? Não é o pernilongo clássico, é um parecidinho com o da dengue. Nós temos aqui no Brasil, nós temos a transmissão de zika. Na África, você cansa de contar o tipo de mosquito que transmite zika, chikungunya. Então, o que impede de vir a ser transmitido por uma série de mosquitos? Então, é muito tênue a diferença entre transmitir por um ou por outro, e o nosso trabalho de combate ao mosquito, a lixo acumulado, a água parada tem que ser constante. Isso é o que nós precisamos fazer. A prevenção é a mesma, né? O cuidado é o mesmo, mas há a diversificação dos transmissores. Exato. Doutora, essas vacinas que estão surgindo agora aí, que são caríssimas, né? Tem que renovar doses, afora as que são habitualmente fornecidas pela saúde pública, né? Elas são eficazes? Porque tem hora que o próprio governo coloca em dúvida, né, a necessidade de utilizá-las no leque de vacinas oferecidas. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Uma vacina de alta eficiência, como a vacina do sarampo, tem 95% de eficiência, que é muito boa. Os outros 5% terão uma doença mais fraca. A vacina de dengue liberada no Brasil neste momento é uma vacina que está só no sistema particular. Ela protege contra os 4 sorotipos do vírus e ela tem uma eficiência média de 60%. É menor, muito menor do que a vacina do sarampo, por exemplo. O que se discute é o seguinte: 60% é maior que 0%, então eu terei uma proteção de qualquer forma, porém não nos patamares habituais que a gente está habituado. Muito bem, essa vacina é em 3 doses. No momento escolhido, um reforço 6 meses após e um outro reforço 1 ano após. Então, para ser eficiente para a epidemia do ano que vem, ela já tem que estar sendo tomada. O Ministério da Saúde, neste momento, não fez a opção por comprá-la, mas sim por continuar com as medidas preventivas habituais. E essa vacina que dão a gente gratuitamente aos idosos? A de gripe. Essa daí perde para outra? Ela é ótima. Só concluindo, a vacina... Eu acho que já é ótima por ser de graça. A vacina da dengue é entre 9 e 45 anos, não é para todas essas populações. A vacina de gripe, ela tem um jeito de ser feita diferente da vacina de dengue. Ela contém um produto do vírus e não o vírus. É uma vacina muito importante. A partir do momento que foi introduzida em saúde pública, o número de internações e morte de idosos maiores de 60, 65 anos, por conta de gripe, suas complicações, como as pneumonias, desceu de maneira absurda. Houve um impacto inegável na saúde pública.
Vacina muito segura. A única contraindicação é o alérgico verdadeiro ao ovo, porque ela é desenvolvida em embriões de galinha. O resto não. Todos os que podem tomar, não deixem de tomar, porque é muito boa. Doutora, nós estamos com um tempinho curto agora, temos 30 segundos. Eu pergunto à senhora, verão que vem a coisa vai ser mais séria ou menos séria do que foi no verão passado? Vamos fazer tudo para que seja menos séria. Mas existem muitas variáveis a serem trabalhadas e a gente precisa de você, pessoa, população, cidadão. Preste atenção, hein? Você que está em casa, no que disse a doutora Estela Goner. Ela é especialista, atua principalmente em Taubaté, mas conhece as características do nosso Vale do Paraíba. Nesta edição você viu: comércio varejista tem pior queda em 15 anos. Suicídio por depressão mata mais jovens que HIV. Prorrogado por mais 3 anos, programa Mais Médicos. Campanha multivacinação. Tem todas as vacinas disponíveis pelo SUS. Mais de 100 recordes mundiais são batidos nas Paralimpíadas 2016. 3 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba estão na lista dos 20 municípios com o melhor trânsito do mundo. Celular Galaxy Note 7 tem comercialização vetada por risco de explodir. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse e compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.